Olá, fera! Meu nome é Carol Macedo e hoje nós teremos uma aula de história sobre a Grécia. Mas antes, gostaria de enfatizar que hoje é dia 8, Dia da Mulher, e eu sou a primeira mulher fazendo aula e gravando aula para vocês. Então hoje é um dia comemorativo duplamente. Nós vamos ver hoje um pouquinho da estrutura dessa sociedade que chama tanta atenção e curiosidade de muita gente, a Grécia Antiga, certo? Gostaria de chamar a atenção de vocês aqui no nosso quadro. Bom, essas primeiras civilizações que se localizavam no Mediterrâneo, elas tinham como característica exatamente um amplo desenvolvimento da navegação. Até porque, como você percebe no quadro, o Mediterrâneo ele é um mar nascido praticamente para atividade comercial. Perceba que nós temos contato com a África. Nós temos contato com a África, nós temos contato com a Europa e nós temos contato com a Ásia. Além de tudo, o Mediterrâneo, por ser cercado por 3 continentes, ele tem a facilidade de ser uma região de águas calmas, propícias à navegação. Nós vemos aqui, no primeiro destaque, a ilhazinha de Creta, onde nós tivemos o desenvolvimento de uma rica civilização culturalmente muito interessante, até porque serviu de base para os gregos. Aqui nós vemos a Península Balcânica, com destaque para a região inicial de povoamento dos gregos, e por último, a região da Península Itálica, onde se desenvolveu mais tarde a civilização romana. Essas 3 são as principais civilizações mediterrâneas que nós iremos estudar. Bom, nós sabemos que... Rapidinho, apagando. Pronto. Nós sabemos que essa região, ela exatamente por ter a facilidade de locomoção, água, algumas terras férteis, elas atraíram muitos povos. E nós vamos falar agora da origem dos gregos a partir da imigração de 4 povos especificamente: jônios, eólios, aqueus e dórios. Esses povos eram povos bárbaros, nômades, e que essa junção de 4 povos na região da Península Balcânica acabou formando a civilização grega. Portanto, lembrem-se, os gregos eles não eram exatamente um povo apenas, não eram autóctones, ou seja, surgidos na região. Foram vários povos que migraram, misturaram a sua rica cultura, tiveram muita influência de cretenses e mais tarde egípcios, e isso deu origem à cultura grega, certo? Vamos novamente ao quadro? Bom, aqui você percebe algumas rotas de migração indo-europeias. Primeiro, nós verificamos em vermelho os jônios, posteriormente, em verde, os eólios. No caso, vamos pular para os roxinhos, que são os aqueus. Esse povo interessa bastante a gente. Os aqueus eles vieram da região da Rússia, eram povos acostumados à criação de animais, principalmente o cavalo, e quando se estabeleceram na região da Ática, onde mais tarde nós teremos Atenas, eles passaram a sofrer muita influência da civilização cretense. Eles eram povos guerreiros, mas rapidamente absorveram a cultura cretense e o esplendor dessa civilização. Bom, mas mais tarde esses aqueus acabaram dominando Creta e ao dominar Creta ergueram uma civilização na região da península conhecida como civilização miceniana ou micênica. Sabe onde nós encontramos os indicativos dessa dominação? Aí é que vem o mais interessante, nos mitos. A mitologia, gente, e principalmente os mitos de narrativa oral, são uma importante fonte de pesquisa para a história. Por quê? Todos os povos, antes do desenvolvimento da escrita, narravam a sua história, contavam a sua perspectiva de passado, de presente e de futuro, através dessas histórias orais. Essas histórias elas não são necessariamente mentiras, pelo contrário, elas possuem um evento real que as desencadeou e por isso o historiador pode utilizar como fonte de pesquisa.
Observe, por exemplo, esse exemplo da civilização grega. Nós temos aqui um minotauro. O que pouca gente sabe é que o minotauro, na civilização cretense, ele era um deus e não um monstro que habitava simplesmente um labirinto. O minotauro, ele é o deus protetor da monarquia cretense. Ele habitava, segundo o mito, o palácio de Knossos, cujas ruínas nós vemos aqui. Esse palácio também é conhecido como Palácio Labirinto, exatamente por conta da sua grande extensão, da existência de muitas entradas e pórticos. Então, uma pessoa que não estava habituada a conviver nesse ambiente palaciano, provavelmente se perderia aí dentro. Daí vem a fama de Palácio Labirinto. O problema é que os primeiros povos helênicos, no caso os aqueus, se sentiam muito oprimidos pela civilização cretense. Os cretenses cobravam anualmente de suas colônias sacrifícios de homens e mulheres virgens ao Minotauro. Essa dominação encerrou-se quando os aqueus invadiram a ilha de Creta. E é por isso que nós temos, na narrativa do mito, a morte do Minotauro pelo herói grego Teseu, que é essa cena que nós vemos aqui, retratada nessa belíssima estátua. Certo? Bom, a civilização miceniana, ela foi um momento de grande prosperidade para os gregos. Nesse momento, várias cidades-estado fizeram uma confederação. Essa confederação de cidades-estado praticamente dominava a região do Mediterrâneo através da prática comercial. É exatamente nessa fase da história da Grécia, que a gente chama de período pré-homérico, ou seja, antes da formação da Grécia propriamente dita, que nós temos um outro evento também relacionado a uma narrativa mitológica muito conhecida, que é a Guerra de Troia. Vemos aqui no quadro novamente, certo? Troia era provavelmente uma região localizada onde hoje nós temos a Turquia. Essa cidade de Troia disputou com as cidades gregas o controle do comércio no mar Egeu e acabou desencadeando um conflito que foi imortalizado mais tarde na obra A Ilíada do poeta e do grego Homero. Ok? Na Guerra de Troia nós temos alguns eventos que todos lembram, né? Como, por exemplo, a questão do cavalo de Troia. Segundo a narrativa, esse cavalo foi construído e, graças a ele, após 10 anos de luta, os gregos venceram os troianos. Bom, mas como nem tudo que é bom dura, essa dominação da civilização miceniana também não teve uma continuidade muito grande, porque o quarto e último povo grego, os dórios, chegou até a península. Os dórios, eles eram conhecidos por serem guerreiros muito valorosos, por serem extremamente violentos. Para você ter uma ideia, desses dórios mais tarde vão descender os espartanos, e todo mundo conhece a fama do guerreiro espartano, o melhor guerreiro de toda a região da Grécia. Esses dórios invadiram e provavelmente por conta dessa invasão houve um caos na península. Várias cidades foram destruídas, muita confusão interna. Alguns historiadores defendem que não foi exatamente por conta dessa invasão, mas ela teria levado ao colapso da chamada civilização miceniana. Veja o que aconteceu. Cerca de 90% da população da Península Balcânica desapareceu. Não só pelo fato de terem morrido, mas muitos deles chegaram a migrar para a chamada Grécia insular, ou seja, as ilhas localizadas no mar Mediterrâneo. Então você imagina uma população reduzir-se a apenas 10% do seu original. O resultado disso é o que a gente chama o início da Idade das Trevas da Grécia Antiga, certo? Vamos aqui novamente ao quadro? Nós temos aqui esse evento conhecido como Primeira Diáspora. A Primeira Diáspora foi exatamente esse momento que a gente colocou para vocês, da invasão dos dórios à Península Balcânica, atacando a antiga civilização creto-miceniana.
Bom, durante essa Idade das Trevas, a gente vai perceber o seguinte, que muitas cidades elas ficaram em ruínas, você verifica aqui, né, tá bem exemplificado essas ruínas, e uma outra consequência é que a população migrou para o campo e passou a viver no campo, basicamente da atividade agrícola ou da metalurgia, mas a metalurgia ainda pouquíssimo desenvolvida, digamos assim. Essa estrutura organizacional onde a população se reduz, volta ao campo. A tendência é que com a perda de algumas técnicas de produção, houve um retorno ao coletivismo. É como se a Grécia tivesse entrado em estágio de civilização e depois voltado para a Idade dos Metais, ou seja, final da pré-história. Essa sociedade é conhecida como sociedade gentílica. Esse nome gentílico vem da palavra gen ou geno, que é como se denominava as propriedades agrícolas de posse coletiva, onde as famílias e alguns agregados trabalhavam juntos na agricultura. Nessa sociedade, a organização política era muito simples. Eu tenho apenas um líder, é um patriarca, um chefe de família conhecido como pater. Ele mandava na religião, na política, na economia, na sociedade em geral. Então significa que eu tenho nesse período uma espécie de retrocesso na história da Grécia. E é exatamente esse momento, a primeira diáspora, ou seja, o surgimento da sociedade gentílica, onde você tem o início do período homérico. Bom, mas por que exatamente homérico? Quem era Homero, professora? Bom, se você ainda não ouviu falar, Homero, ele era um aedo grego. Aedo significa um contador ou cantador de histórias, uma espécie de repentista. Em dado momento, um pouco mais tarde, Homero pegou todas as narrativas familiares, as histórias que ele tinha ouvido dos seus antepassados e redigiu no formato de um poema épico. Esse poema épico narra a aventura inicial dos gregos, daqueles povos indo-europeus, chegando até a Grécia e se fixando lá. Vamos lá para o quadro? Bom, a obra mais conhecida de Homero é a Ilíada. A Ilíada, ela conta a primeira parte da história da chegada dos gregos, que é exatamente a Guerra de Troia. Nessa narrativa, nós ganhamos destaques à história de alguns heróis, como, por exemplo, Aquiles, certo? Enfrentando Paris de Troia, certo? Temos aqui a segunda obra de Homero, que é a Odisseia. A Odisseia é uma espécie de continuação da Ilíada. Na Odisseia, nós temos a aventura de Odisseu, também conhecido, né? O herói grego, certo? Que muitos conhecem com o nome de Ulisses, que fez uma travessia voltando da Guerra de Troia e tentando chegar em casa. Essa travessia foi dificultada por uma série de imprevistos, inclusive o confronto, nesse caso, como está mostrando, com as sereias, que quase comem ele e boa parte de sua tripulação. Gente, nós encerramos nesse momento a primeira fase da Grécia Antiga, certo? Nós vamos fechar com uma pequena revisãozinha para você. Lembrando, gregos são uma parte do que a gente chama de civilizações mediterrâneas, que se desenvolveram ao longo do mar Mediterrâneo e que viviam basicamente do comércio e da navegação. Segundo, os gregos não são um povo, mas sim um conjunto cultural de vários povos que lá se fixaram e trocaram ideias, um intercâmbio. Um período inicial, a gente pode dizer, chamado pré-homérico, você ainda tem uma instabilidade muito grande, muita dominação, muita chegada de povos, guerras como a de Troia, invasão de aqueus, invasão de dórios. E no primeiro momento da história da Grécia propriamente dita, período homérico, nós caracterizamos pela existência desses dois poemas, a Ilíada e a Odisseia, e de outro lado, pela sociedade gentílica comandada por um pater.
Eu espero de verdade ver vocês na próxima aula, onde nós teremos continuidade e veremos um assunto que é muito interessante. As duas grandes cidades gregas, Atenas e Esparta. Beijo e bom estudo para vocês.